Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma noite de aprendizado, onde aqui estamos estudando a obra A Face Oculta da Medicina do nosso irmão Paulo César Frutuoso. Eu quero agradecer imensamente pela presença de todos. Lembrando que esse estudo, pessoal, ele é realizado todas as quartas-feiras às 21 horas, mas por motivo de palestra pública presencial que eu tive ontem, somente nessa semana nós estamos realizando o programa hoje, quinta-feira, às 21h30, mas já retornamos na próxima semana, às quartas-feiras, normalmente. Mas antes de darmos continuidade, hoje é o estudo de número 3 da obra Face Oculta da Medicina, livro esse maravilhoso que nos traz grandiosos aprendizados e por isso escolhemos aqui iniciar pelo primeiro livro das obras de Dr. Paulo César Frutuoso. Antes, vamos dar boa noite aos nossos irmãos que carinhosamente nos abraçam e que carinhosamente se fazem conosco nessa noite abençoada. Quero mandar aqui uma boa noite a Cristina Cris, seja muito bem-vinda. Mandar uma boa noite também para o nosso irmão José Francisco, seja bem-vindo. A Márcia Monteiro também conosco, Luciane Brum, meu irmão Roberto Augusto, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro, da Fraternidade Espírita João Batista, seja bem-vindo. Minha mamãe aqui conosco, um grande beijo, obrigado pela presença. Nosso irmão Roberto está dizendo aqui, eu volto a pedir a vocês, vamos curtir o programa, vamos deixar um like, vamos compartilhar, porque quanto mais curtidas, mais compartilhamentos, mais alcance nós teremos para esse estudo, para que mais e mais pessoas possam ser impactadas com este ensinamento. Maria Lúcia também conosco, boa noite. Avonete, boa noite, seja bem-vinda. Nossa querida Gésia, também conosco. Nosso irmão Odilson, lá de Vitória, um grande abraço. Carolina Fernandes, Sueli Alves, Aparecida Barbosa, obrigado pela presença lá de Ubá, de Minas Gerais. Nossa querida Deise, da Pensilvânia, conosco. Maria Conceição, mãe e filho, boa noite. Minha querida Sumier, nós estávamos agora mesmo aqui em estudo da nossa Casa Espírita Missionários da Luz, já está conosco aqui ao vivo. Ana Gama, boa noite. Carla, Dulcineia, José Quintana, Vera, Luzinete, Carla Pellegrino, Carol Argento, Vera Amaral, Dirce, Cidinha Cabeça, olha quantos corações amigos, Águida, Jefferson Rengel, Conceição, Eliane Ramos, Viviane Farias, Dilce Ribeiro, minha querida Renata, também conosco no estudo agora há pouquinho, já está aqui ao vivo, Eliana Seno, Aurélio Gama, Vera Lúcia, Tânia Jabor, Lucilene, Aurélio Gama, Maria Aparecida, Estela, lá do Uruguai, de Montevidéu, olha só quantos corações amigos, Luciane Ribeiro, obrigado pela presença, meu irmão, Fernando Reis também conosco, nossa Casa Missionários da Luz, Cristina Bianca também conosco, um beijo enorme aqui para o meu amor Lívia e para a nossa Luísa, seja bem-vinda, Tânia Jabor, Simone Caetê, Helena Rodrigues, Silvana, Márcia, Ana Cláudia, nossos irmãos lá de Las Vegas, Luiz, Vera, um grande beijo, um grande abraço, Ana Mendonça, Ideli, Neuza e Karina Gaspar. Infelizmente, a gente não consegue aqui dar uma boa noite a todos, mas eu quero que todos os corações que estão conosco ou que assistirão a esse programa futuramente possam se sentir abraçados, possam se sentir acolhidos. Então, conforme a gente vem estudando, estamos estudando a obra A Face Oculta da Medicina, todas as quartas-feiras, às 21 horas. Agora, no dia 26, vai ser uma terça-feira, tá, pessoal? Vou estar divulgando para vocês que é o dia que o nosso irmão, Dr. Paulo César Frutuoso, ele pode participar. Na terça-feira, dia 26, agora de setembro, ele participará conosco ao vivo, respondendo as perguntas referente ao livro, tá? Então, eu estou deixando para vocês toda semana o link para que vocês possam enviar as suas perguntas, as suas curiosidades. Então, o link está aqui do e-mail direitinho, tá? estudomedicinaespiritual@gmail.com. Vocês enviam a sua pergunta, eu vou estar passando essas perguntas para o Dr. Paulo e depois ele vai estar respondendo aqui ao vivo conosco. Falando do Dr. Paulo, está aqui com a gente. Um grande abraço, meu irmão, seja bem-vindo.
obrigado pela sua presença, amiga, muito obrigado por estar conosco, participando ao vivo. Nós temos aqui o nosso irmão José Quintana também falando que tem um documentário também sobre o livro, né, no Prime. Então, para quem quiser assistir, A Face Oculta da Medicina também tem um documentário aí que favorece a todo o entendimento, a todo aí realmente as observações que o Dr. Paulo César Frutuoso aqui coloca e nos traz grandiosos aprendizados. Então, retomando aos nossos slides, olha só, rapidinho, pessoal está perguntando, Leia, o estudo do livro, ele acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, tá? Exceto essa semana que a gente está fazendo hoje. Na terça-feira, dia 26 de setembro, o Dr. Paulo César Frutuoso participará conosco ao vivo, mas eu estarei divulgando para vocês no grupo direitinho, por isso se inscrevam lá no grupo do WhatsApp para que vocês recebam o link ao vivo da terça-feira, dia 26, para que todos participem. Para que vocês tenham as perguntas respondidas, eu coloquei aqui no chat para vocês o e-mail onde eu estou respondendo as perguntas, recebendo essas perguntas, estudo-medicina-espiritual@gmail.com. Então, envie suas perguntas, as suas curiosidades, as suas observações, para que a gente possa compreender e estudar juntos. E retornando aos slides, então a gente vai aí continuar o estudo da primeira obra de 2014, que é A Face Oculta da Medicina, esse livro maravilhoso, e eu trouxe aqui, pessoal, tem muitas pessoas perguntando, me mandando até mensagem no privado, onde podem adquirir a obra A Face Oculta da Medicina para poder seguir o estudo também, tá? Então, a editora é o Lar de Frei Luiz, mas eu tenho hoje, eu até olhei no site da própria livraria, o livro está, não tem ali disponível na livraria do Frei Luiz, mas no site da Boa Nova, por isso que eu estou colocando aqui para vocês, boanova.net. Nesse site vocês conseguem adquirir a obra para a gente poder estudar junto, para a gente poder acompanhar o estudo. Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 e capítulo 3, que o Dr. Paulo fala sobre a sua aproximação, né, com os trabalhos das materializações e alguns estranhos fenômenos que ele ali acompanhou. Então, eu tenho lido esses capítulos, grifado alguns trechos para que a gente possa aqui discutir, para que a gente possa buscar entender melhor desde a chegada do Dr. Paulo ao Lar de Frei Luiz, a todo o processo realmente do trabalho, das materializações, para a gente compreender mais a fundo. Então, no capítulo, o capítulo 2, a aproximação do livro A Face Oculta da Medicina, ele vai tecendo alguns comentários que eu fiz questão de trazer para a gente poder compreender melhor. Ele diz que Rocha Lima, ou seja, o presidente do Lar de Frei Luiz à época, pouco falava, mas mostrava-se solícito às minhas indagações, tendo cuidado de alertar-me sobre as responsabilidades pesadas que se assume como participe de tais trabalhos. Era preciso me despir de qualquer sentimento de curiosidade, exigência difícil de ser cumprida, e colocar acima de tudo o objetivo altruístico dessas reuniões, ou seja, ajudar enfermos graves e portadores de doenças nas quais a medicina oficial tem dificuldade de atuar, sobretudo cancerosos. Olha que interessante, né? Rocha Lima já trazia as observações, e não só para o nosso irmão Paulo César Frutuoso, mas para todos aqueles que estariam ingressando nesse trabalho, de que é um trabalho muito sério, porque exige de todos os participantes, e o Dr. Paulo vai falar sobre isso nos próximos slides, exige uma concentração, exige ali um desprendimento para que possa auxiliar a esse trabalho e não ao contrário. Porque senão a gente pode estar dentro desses locais buscando contribuir, mas se nós não estamos sintonizados a esse trabalho, a essa tarefa, nós acabamos por prejudicar. Pois sabemos, e a gente já vem estudando sobre isso, que o ectoplasma, ele é sensível aos nossos pensamentos. Então, vamos imaginar se o Sérgio está em uma reunião de ectoplasmia e, de repente, nessa reunião eu estou com o meu pensamento totalmente fora do propósito do trabalho. Eu vou estar atrapalhando a todo o processo que ali está sendo desenvolvido. E o que é interessante desses trabalhos, pessoal? E como o Dr. Paulo aqui coloca,
esse trabalho nós precisamos nos despir de qualquer sentimento que seja de curiosidade, né, de qualquer outra especulação, porque são trabalhos seríssimos que são desenvolvidos com um propósito principal, não de ali poder sanar a minha curiosidade, as minhas indagações, mas sim de atender a pacientes, a enfermidades graves, e como o Dr. Paulo aqui coloca, principalmente nesse campo de pessoas, pacientes que estão passando por processos delicados do câncer, que a medicina oficial ainda tem a dificuldade de atuar. Então, muitos desses trabalhos, eu já ouvi falar até de outros locais que desenvolvem esse trabalho através da materialização dos espíritos. O objetivo principal é esse atendimento a enfermos, as pessoas que já passaram pela medicina tradicional, não encontrando ali, não sanando as suas dores, as enfermidades, buscam na espiritualidade todo esse consolo, todo esse auxílio, todo esse amparo. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, onde eu resido hoje, nós temos uma instituição que tem um trabalho de materialização através da voz direta, ou seja, da materialização da garganta do espírito, que favorece a comunicação onde todos que estão naquele momento do trabalho conseguem ouvir a voz do espírito que está ali se apresentando. Qual que é o propósito do trabalho? É atender a esses pacientes que têm dificuldades no campo das enfermidades. Então, ali é direcionado uma quantidade de pacientes que são levados para que esse trabalho ocorra e possa, sim, beneficiar a todos os pacientes. Então, qual que é o objetivo hoje desses trabalhos raríssimos que nós encontramos? É justamente o auxílio, o amparo aos nossos irmãos em dor e em sofrimento. E Dr. Paulo continua dizendo que havia referências a uma misteriosa energia oriunda principalmente de dois componentes do corpo mediúnico do grupo, Gilberto Arruda e Ivan de Castro, ditos médiuns de efeito físico, ou seja, aqueles médiuns que têm uma capacidade ostensiva que, através da exteriorização do ectoplasma, os espíritos superiores conseguiriam ali materializar os espíritos e também atuar nos processos de desmaterialização. Quando a gente fala no processo da ectoplasmia, o que a gente precisa compreender? Que o ectoplasma, ele pode tanto materializar os espíritos, ou seja, fazer ali a corporificação do espírito, como também ele pode desmaterializar algumas questões, como, por exemplo, uma pessoa que chega e ela está apresentando ali um tumor, um câncer em processo agressivo. O ectoplasma, manipulado pelos espíritos superiores, ele pode ir ao encontro das nossas necessidades, desintegrando, desmaterializando tumores, nódulos, todas essas expressões enfermiças que a medicina ainda tem a dificuldade de compreender e entender. Então, como o Dr. Paulo aqui coloca, falando sobre o ectoplasma, nós observamos que ali havia dois médiuns, o Gilberto Arruda e o Ivan de Castro, que eram considerados esses médiuns que tinham essa capacidade ostensiva de exteriorização do ectoplasma, para que pudesse ocorrer o fenômeno da materialização. E ele continua dizendo que tal energia interagia com outras da mesma estirpe extraídas da assistência presente e da natureza exuberante que rodeava o santuário. Esse fluido, denominado ectoplasma, era a base fundamental para a ocorrência dos fenômenos, e tudo isso mexia com a minha imaginação. Então, vamos imaginar o Dr. Paulo, à época, recém-formado de medicina, observando todos esses fenômenos ali acontecendo, conseguindo acompanhar a materialização e conversando com um médico que já esteve encarnado diante de nós e que hoje, através da espiritualidade, cooperava no auxílio e no amparo a todos nós. Vamos imaginar essas observações. O que é interessante do slide? Que aqui o Dr. Paulo coloca que essa energia, o ectoplasma, ele é extraído ali dos médiuns, no caso aqui Gilberto Arruda e Ivan de Castro, mas também
da natureza, olha só. Nós conversamos lá no estudo número 1 da obra, que o ectoplasma ele é exteriorizado por todos os seres vivos, ou seja, nós humanos, os animais e através da natureza também, do bioplasma. Então, o santuário, esse local onde ocorriam as materializações, era em meio a uma mata, realmente. Então, os espíritos ali conseguiam manipular muito bem todas essas energias para que pudessem trazer benefício a todos que ali estavam participando e recebendo desse auxílio e desse amparo. Aí vem uma observação muito interessante que a gente vai buscar conversar um pouco sobre isso. Quando o Dr. Paulo estava acompanhando o trabalho e que ele diz, né, no slide anterior, que tudo isso mexia muito com a imaginação dele, ele recebe uma mensagem muito interessante que diz: cuidado, doutor, o fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima. Olha que lindo isso, porque o que a gente precisa compreender, pessoal? Quando nós falamos nos procedimentos e tratamentos espirituais, nós precisamos entender que não tem milagre. Não existe milagre. São leis naturais que ainda são desconhecidas por nós, aqui encarnados, mas que a espiritualidade sabe muito bem como manipular, como poder atribuir através da ectoplasmia essa fenomenologia. Mas o que é interessante? Que os espíritos o tempo todo vêm nos dizer que esse fenômeno em si, só de eu ir assistir a um trabalho de materialização ou passar por um atendimento, não quer dizer que eu vou ser curado. Porque o que nos cura realmente, o que nos modifica, são os nossos processos de transformação, nosso processo de reforma íntima. Porque a partir do momento que eu começo a mudar padrões interiores, padrões íntimos, eu abro um campo energético para que os espíritos possam vir ao meu encontro e trazer do medicamento que na Terra não há, tratando as minhas necessidades. Mas esse movimento, ele precisa ser realizado, ou seja, eu preciso moralmente me elevar, moralmente buscar esse processo transformador para que eu possa receber os benefícios. Porque quando a gente fala em cura, em tratamento, esses tipos de tratamentos espirituais, as cirurgias espirituais, vai muito além de curar apenas um corpo físico. Muito além. O que Jesus dizia quando ele curava aqueles que o buscavam? Que não era ele que estava curando, mas sim a fé da pessoa que o buscava. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. E a fé, sendo esse movimento de vontade, ela abre campo para que a gente possa receber os benefícios da espiritualidade. Então, todos nós, independente de estarmos em uma instituição, em nosso lar, em nosso trabalho, nós temos a capacidade, através do nosso pensamento, da nossa conexão com a espiritualidade, de receber todos os benefícios que eles estão nos ofertando. Basta que eu inicie esse movimento realmente transformador para que todas essas energias possam realmente me tratar, me sarar, cuidar realmente daquilo que eu ainda não consigo alcançar e que é um aprendizado ao nosso espírito, porque os espíritos vêm nos dizer, nos trazer mensagens belíssimas, dizendo que normalmente a doença ela é a nossa cura. Por quê? Porque ela está me convidando a modificar padrões, ela está me reorientando a novos caminhos. Por isso que aqui o Dr. Paulo recebe essa mensagem. O fenômeno em si, eu ir, eu passar pelo atendimento, eu falar com o espírito materializado, isso somente não vai modificar. O que modifica, como o texto diz, é a reforma íntima. A Simone coloca uma observação: não existe milagre. A reforma íntima é simplesmente a reeducação do nosso espírito, ainda adoecido. Por isso, toda cura vem de dentro para fora. Excelente comentário, Simone. Excelente comentário. A cura sempre vem de dentro para fora. Ou seja, eu preciso tratar as mazelas íntimas que eu carrego para que eu possa receber, então, todos os benefícios da espiritualidade. E agora,
Dr. Paulo, já no capítulo 3, ele já começa a nos falar sobre os estranhos fenômenos que ele começou a acompanhar. Ou seja, dos primeiros contatos que ele teve com o trabalho da materialização. E é muito interessante os relatos que ele dá para a gente ver a seriedade do trabalho, para a gente entender os processos como ocorrem. Por isso que eu fiz questão de pegar desde o início do livro, desde a introdução, para a gente poder realmente resgatar tudo que ali o Dr. Paulo nos trouxe como observações realmente que possam nos esclarecer diante a medicina espiritual. Então, no capítulo 3, ele vai falar sobre esses estranhos fenômenos. E ele começa dizendo que o início das atividades do grupo no ano de 1979 veio como uma agradável surpresa, porque o presidente indicara meu nome, ou seja, o nome do Dr. Paulo César Frutuoso, para participar dos trabalhos mediúnicos de atendimento a enfermos durante as reuniões públicas do Centro Cristo Consolador. Tratava-se de um dos mais importantes núcleos de atividades da organização. Nele, Dr. Frederic von Stein atuava por intermédio do médium Gilberto Arruda e eu teria a função de atuar na base de concentração mental de apoio aos trabalhos. Então, olha que interessante, lá em 1979, o Dr. Paulo ele ingressa nos trabalhos onde o Dr. Frederic von Stein, através do médium Gilberto Arruda, ele ali atuava através da incorporação e também no processo da materialização do espírito. São processos diferentes, tá, pessoal? A incorporação, o espírito, como o Dr. Paulo ele coloca, nós vamos chegar na parte ali, ele tomava posse do corpo de Gilberto, que até nós consideramos como chamado a encarnação, ou seja, ele conseguia atuar de tal forma que perispiritualmente afastava Gilberto e ali conseguia realizar a sua atuação total, utilizando-se do corpo físico do médium para a atuação nas cirurgias espirituais. Já o processo de materialização, o médium, no caso Gilberto Arruda, exterioriza o ectoplasma, que normalmente pelos orifícios naturais, boca, nariz, orelhas, onde através dessa exteriorização daquele material esbranquiçado que a gente estudou anteriormente, o espírito se corporifica e pode ali atuar sem a necessidade do corpo físico do médium se movimentar. Normalmente os médiums que exteriorizam esse material, eles estão em uma cabine em transe. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para que essa fenomenologia ocorra. Ou seja, Dr. Frederic von Stein, que é um médico alemão, desencarnado na Segunda Guerra Mundial, e hoje atua diante aí as necessidades de todos aqueles que se achegam buscando tratamento, buscando auxílio e buscando o amparo. E Dr. Paulo continua dizendo que tratava-se de pequeno grupo de colaboradores que permaneciam sentados na sala em permanente estado de prece. Olha só, ele diz anteriormente que ele foi convocado para essa reunião, onde ele trabalharia ali na concentração, ou seja, ele estaria colaborando como um médium de apoio, um médium que pudesse colaborar para que a fenomenologia, para que os tratamentos espirituais pudessem ocorrer e que pudessem ter um efeito positivo. É interessante a gente falar sobre isso, pessoal, porque quando a gente fala em um tratamento espiritual, nós não nos referimos a apenas um médium, mas sim a todo um conjunto de trabalhadores que ali estão à disposição para que possam colaborar com a sustentação do trabalho e, a partir daí, poder também atuar e alcançar os benefícios propostos. Então, quando nós falamos que uma pessoa recebeu o alívio, recebeu a cura do corpo físico, nós vamos entender que todo aquele, como o Dr. Paulo coloca aqui, aquele pequeno grupo de trabalhadores que ali sentados permaneciam em estado de prece, todos eles estão colaborando para que o tratamento espiritual, para que o efeito benéfico de todas aquelas energias possam ir ao encontro das necessidades dos pacientes. Então, ali o pequeno grupo se mantinha em prece, enquanto o cirurgião alemão, ou seja, o Dr. Frederic von Stein, incorporado no sensitivo Gilberto Arruda, atuava sobre os doentes, que eram acomodados em uma fileira de cadeiras,
colocadas à nossa frente. O mobiliário simples era completado por 2 leitos e uma pequena bancada, onde colocávamos nossos objetos pessoais quando ali chegávamos. Então, trabalho muito simples, né? Onde, como o Dr. Paulo aqui muito bem coloca, uma fileira de cadeiras e o Dr. Frederick von Stein, ele se apresentava de um a um, tratando ali, conversando com aqueles pacientes que ali se colocavam na busca do alívio ou até mesmo da cura do corpo físico. E Dr. Paulo continua dizendo de algumas observações que ele fazia durante esse trabalho. Então ele coloca que logo no primeiro dia da minha nova função, ou seja, daquele trabalho que estava sendo proposto, ele notou que o médium permanecia deitado em sono profundo em um dos leitos. Por vezes, ouvíamos seu ressonar. Esse estado letárgico durava cerca de meia hora. E aí ele coloca, eu, inexperiente, achava que Gilberto, por motivo de cansaço após um árduo dia de trabalho como mecânico de automóveis, aproveitava os instantes que antecediam o início da reunião para repousar. Eis que, em determinado momento, o sensitivo ergueu-se, ou foi erguido do leito e imprimido forte tonalidade à voz, exclamou. Então, olha que interessante, né? O Dr. Paulo, nas primeiras observações, quando ele está falando no capítulo sobre os estranhos fenômenos, o que ele observava? Que o médium, no caso aqui o Gilberto Arruda, ele ficava deitado antes do trabalho em sono profundo, em um desses leitos. E, como ele diz, por vezes até ouviam ele ressonar. E o que ele acreditava? Que, por conta do trabalho, por motivo de cansaço, ele acreditava que o Gilberto ali se deitava justamente para repousar antes ao trabalho. E aí, naquele momento, o Gilberto Arruda se ergue, ou, como ele diz, é erguido do leito, e imprimindo tonalidade de voz forte, exclama: pedimos a atenção de todos para a necessidade de preces e concentração elevada para os trabalhos de caridade em prol dos enfermos que aguardam lá fora. O médium, enquanto no leito, acumulou os fluidos energéticos necessários a serem por nós utilizados. Olha só que interessante, né? A espiritualidade trazendo a necessidade daqueles que estão ali colaborando com o trabalho para que pudessem estar em estado de prece constante, de concentração atual naquele momento, para que pudessem realmente colaborar com a fenomenologia que iria ocorrer, ou seja, essa concentração, essas vibrações, elas poderiam atuar de tal forma que pudesse trazer benefícios. A Luciane Ribeiro, ela coloca onde tem esses fenômenos de materialização atualmente, né? E o Dr. Paulo, ele até responde aqui para a gente, não temos tais fenômenos atualmente, pelo menos que eu saiba. Está respondendo para a Luciane. Ô, Luciane, eu conheço aqui em São José do Rio Preto uma casa, como eu disse anteriormente, que trabalha com o fenômeno de voz direta, mas não é a materialização do espírito, tá? O fenômeno de voz direta se materializa a garganta do espírito. E ele ali fala, conversa com as pessoas que estão naquela reunião e também atendem pacientes com necessidades. Mas, como o Dr. Paulo aqui coloca, né, não temos tais fenômenos atualmente. Eu também não conheço nenhum médium que hoje tenha essa capacidade, que desenvolva esses trabalhos aí, como o lar de Frei Luiz, à época, desenvolver com a materialização completa do espírito, com a corporificação completa do espírito. E aqui, pessoal, o Gilberto Arruda, ali incorporado, ele diz algo interessante. O médium, enquanto no leito, acumulou os fluidos energéticos necessários a serem por nós utilizados. Então, olha que interessante. Durante aquele processo que ele estava ali momentaneamente repousando, ele estava acumulando fluidos para que a espiritualidade pudesse se utilizar e direcionar aos pacientes, aqueles que ali necessitavam de todo esse auxílio e de todo esse amparo. Percebam como o trabalho espiritual, pessoal, ele é muito organizado, ele é muito dinâmico.
Então, a responsabilidade daqueles que estão participando diante da tarefa, ela é muito importante, principalmente na higiene mental que nós adentramos a esses trabalhos, a higiene mental que nós ali precisamos para que os trabalhos possam ser desenvolvidos de maneira a ser proveitosos pela espiritualidade. O Dr. Paulo, ele coloca aqui também, novamente, ele coloca assim, fenômenos extremamente raros, difíceis, perigosos e que exigem uma tremenda manipulação de energia. Por isso que hoje são raros, porque necessitam também de grupos que se disponham nessas observações. Aí imaginemos nós hoje, pela correria que nós vivemos, pelo estresse e tantas outras coisas que nós vivenciamos, como que nós estaríamos em salas como essas? Então, é necessário aí um preparo muito grande, observações muito grandes para que esse trabalho possa ocorrer. Doutor Paulo, nós temos aqui os nossos irmãos lá de Las Vegas, o Luiz, ele está perguntando se o senhor puder responder aqui no chat, eu trago em tese, se o médium Nelson Soares, ele trabalha atualmente no lar de Frei Luiz, está lhe mandando aí um grande abraço. Nosso querido Luiz, lá de Las Vegas, obrigado pela sua participação, meu irmão. E aqui, pessoal, muito interessante que depois que traz essa primeira observação, né, que o médium ali tinha acumulado fluidos, vamos lembrar que o Dr. Paulo, ele tinha pensado que o Gilberto, ele na sua mente, ele pensou que o Gilberto Arruda, ele poderia estar dormindo por um cansaço físico. E aí ele coloca, olha que interessante, pessoal, ele coloca assim, e para o meu espanto e vergonha, concluiu, impondo ainda maior vigor à voz, pois ele não estava ali dormindo, como alguns pensam. É necessário estudar mais a doutrina para participar dessas atividades. Olha que interessante, pessoal. O Dr. Paulo, durante ali o momento que ele observava pelas primeiras vezes, achou que o Gilberto Arruda, por um cansaço físico, estava dormindo, e o espírito, percebendo seus pensamentos, coloca, pois ele não estava ali dormindo como alguns pensam. É necessário estudar mais a doutrina para participar dessas atividades, ou seja, o nosso preparo, além da higienização mental, o nosso preparo no sentido do estudo, do conhecimento, facilita a toda essa interação, a todos esses mecanismos que ali possam auxiliar aos espíritos que estão se manifestando. E Dr. Paulo continua dizendo, a entidade comunicante respondia pela denominação pura e simples de Léo, e tratava-se, como soube mais tarde, de um dos protetores do médium, ou seja, de Gilberto Arruda, além de caracterizar-se pela franqueza e energia de suas palavras. E aí ele põe uma observação muito interessante, o Dr. Paulo coloca. Ele põe assim, como, porém, poderia Léo saber acerca dos meus pensamentos? Ou teria ocorrido apenas uma incrível coincidência? A resposta a perguntas como essa é difícil, porém, com o passar do tempo, fui testemunhando tantas ocorrências semelhantes no grupo Frei Luiz, até o ponto de, em sã consciência, acreditar que esses seres são capazes de captar nossos pensamentos mais recônditos. Isso é muito interessante, pessoal, porque os espíritos superiores, eles podem prescrutar o nosso perispírito e eles podem captar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Nas nossas atividades, aqui também desenvolvidas de cirurgias espirituais, muitas pessoas já nos relataram isso, que de repente elas estão na sala, o espírito está incorporado atendendo aos pacientes, e a pessoa pensa ou faz alguma indagação ali somente no seu pensamento, e o espírito se vira e responde a pergunta. Por quê? Porque ele captou esse pensamento e ali está respondendo. Então, tudo aquilo que nós, quando estamos dentro de uma ambientação espiritual, de um trabalho sério, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós projetamos diante ao nosso pensamento, às nossas ideias, porque os espíritos, eles estão realmente ali conseguindo canalizar
essa energia e observar a fundo, mesmo aqueles pensamentos mais íntimos, eles conseguem fazer essas observações. E o Dr. Paulo ele coloca aqui também mais uma observação, porque esses trabalhos são autorizados para atendimento de pacientes graves, pois quem mais se materializam são médicos desencarnados que trazem com eles uma medicina ultra evoluída em relação a que nós conhecemos na Terra. Então, olha que interessante, né? Esses espíritos que ali se materializam, esses espíritos que hoje vêm trazer da medicina do futuro, da medicina espiritual, vem com essa proposta realmente de poder ali atender a esses pacientes graves. Nós não vamos encontrar trabalhos de materialização que são apenas para ali sanar curiosidades dos integrantes, de forma alguma, né? Eles vêm com um propósito. Por exemplo, a época de Charles Richer, William Crookes, muitas experimentações foram realizadas com, por exemplo, o espírito de Cat King, onde William Crookes pôde aferir a pressão do espírito, pôde observar batimentos cardíacos, observou que o pulmão de Cat King, ou seja, uma corporificação, era diferente da médium que exteriorizava o ectoplasma. Então, é muito interessante quando nós falamos dessa fenomenologia e quando nós aqui buscamos entender sobre a ectoplasmia. Eu, como eu disse anteriormente, eu acredito muito que a ectoplasmia ela virá muito próxima com a medicina do futuro, onde cientistas, médicos com o poder de poder manipular essa energia para os fenômenos de desmaterialização de tecidos, de tumores, de cânceres, poderão ajudar a medicina do futuro. Como, por exemplo, vamos imaginar aqui uma pessoa com um tumor cerebral inoperável, uma área que não é operável, e cientistas e médicos unidos conseguindo manipular esse material, podem adentrar a estrutura cerebral sem incisão, sem nenhuma invasão de tecidos, de toda a área cerebral, e ali desmaterializar só aquela área que passa pelo momento de enfermidade. Então, acredito que a ectoplasmia vem se relacionando muito com a medicina do futuro. Tem algumas pessoas, como nossa querida Marilda aqui nos coloca, nos mandando pergunta. Marilda, nós temos aqui um e-mail onde nós estaremos recolhendo as perguntas, tá? Eu vou colocar novamente aqui em tela para vocês. É esse e-mail que eu coloquei aqui no chat, que é o estudomedicinaespiritual@gmail.com, onde vocês podem enviar suas perguntas, envie suas perguntas, e no dia 26 deste mês de setembro, o Dr. Paulo estará aqui ao vivo conosco, no programa, respondendo a essas perguntas. Então, nós vamos aí poder colher essas perguntas, principalmente perguntas relacionadas ao livro, tá, pessoal? Perguntas relacionadas à medicina espiritual, à ectoplasmia, para que o Dr. Paulo possa contribuir mais com as suas observações, com tudo aquilo que pôde vivenciar, com tudo aquilo que pode, assim, nos trazer de segurança diante as suas observações. Então, participem, enviem as suas perguntas. E, continuando os slides, então, os espíritos, eles têm essa capacidade de observar o nosso pensamento, de captar as nossas ideias. E o Dr. Paulo continua: os pacientes eram submetidos um a uma sistemática aplicação de passes magnéticos administrados por meio da imposição das mãos da entidade médica incorporada no médium. Um fenômeno inusitado, no entanto, ocorria em vários enfermos. Olha que interessante, pessoal. Eu via o contato direto entre a mão de Gilberto e o corpo do doente. E sempre que isso ocorria, inexplicavelmente, escorria sangue vivo do corpo do paciente, promovendo nítidas manchas, por vezes extensas, nas vestes brancas daquelas pessoas, como se houvesse ocorrido alguma estranha intervenção cirúrgica. Então, o fenômeno da ectoplasmia e de toda essa manipulação que ocorria ali no lar de Frei Luís, como o Dr. Paulo aqui relata, em certos casos, ele observava até na vestimenta do paciente que ali estava deitado, essas manchas nítidas de sangue que se apresentavam sobre o corpo. Então, dependendo do caso, a necessidade, a atuação,
como o Dr. Paulo aqui coloca, se apresentava esses fenômenos como se realmente houvesse ali uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Uma sala de cirurgia onde ele está cortando com bisturi, o sangue está se projetando, mas ali o processo ele se apresentava sem nenhuma instrumentação cirúrgica, apenas pela energia do médium, pela energia do espírito que ali se apresentava e que poderia, manipulando essa energia, trazer benefício aos pacientes. Eu quero mandar aqui um grande abraço a Thaís. A Thaís é lá da Inglaterra, ela faz parte da AME de lá, da Associação Médico Espírita. Esse estudo, pessoal, todos os estudos do livro do Dr. Paulo César Frutuoso, nós estamos colocando também legendas em inglês, para que esses nossos irmãos também da Inglaterra, da Europa, aqui dos Estados Unidos, possam também participar, entendendo, né, podendo aí também estudar conosco. Então, se vocês quiserem, se tiver mais alguém aqui fora do país que quer compartilhar com outras pessoas, podem compartilhar. Todos os estudos estão sendo legendados para o inglês, para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo, a todo esse material. E avançando mais um pouquinho, o Dr. Paulo continua dizendo que, embora a pouca claridade no ambiente não me permitisse verificar com nitidez o que acontecia, podia afirmar que hemorragias eram mais frequentes na projeção cardíaca, ou seja, na região do coração, torácica, e no plexo solar abdominal. Nunca vi nenhum objeto cortante ou perfurante nas mãos do médium em trabalho. Então, olha que interessante. O Dr. Paulo ele observou que essas hemorragias, ou seja, essas vestimentas que ali projetavam sangue, eram mais frequentes na região cardíaca, torácica, e também no plexo. Ou seja, aqui na região próxima ao estômago também, abdominal. Era onde o Dr. Paulo, mesmo com ali a pouca claridade do ambiente, ele conseguia fazer essas observações. O que é interessante também, que ele diz aqui? Que nenhum objeto cortante ou perfurante nas mãos do médium em trabalho. Interessante a gente falar sobre isso, pessoal, porque muitas pessoas perguntam, às vezes, se, por exemplo, uma cirurgia espiritual, ela necessita de instrumentação, né? Se ela necessita de intervenção cirúrgica. Quando nós falamos em tratamento espiritual, pessoal, o nome ele já está dizendo. Quando eu digo assim, cirurgia espiritual, o que eu estou querendo dizer? Que é uma cirurgia que ela ocorre além do corpo físico, ela não está sendo realizada no corpo. Então, nós não temos a necessidade da instrumentação de cortes, né? É claro que a época onde as cirurgias espirituais elas começaram a ser apresentadas no Brasil, por exemplo, 1950, nós temos relatos aí de José Arigó, através da sua mediunidade, o Dr. Fritz ali cortava, extirpava. Aquela época, até para uma forma de tocar a ciência, de demonstrar o fenômeno da ectoplasmia, que o Arigó, através da ectoplasmia, ele criava um ambiente que ele cortava, ele extirpava, ele suturava as pessoas, e nós não temos relatos de nenhum tipo de infecção ou inflamação que se apresentava. Por quê? Porque era manipulada toda essa energia. E como tudo avança, a época se fazia necessário. Hoje, nós já sabemos que não é mais necessário essas instrumentações. Até porque, se, por exemplo, o Sérgio, como médium, eu estar incorporado com o Dr. Ludwig e cortar uma pessoa, fazer uma intervenção cirúrgica, como eu não sou médico, pode ser caracterizado como exercício ilegal de medicina. Então, eu não tenho autorização para fazer essas intervenções. Então, eu poderia hoje, é claro que, observando a época, é um fenômeno muito grande, né? Observar, e saiu um filme agora, até recentemente, que conta a trajetória do médium. Mas aqui, hoje, eu posso perguntar a vocês, o que seria mais fenômeno? O Sérgio, incorporado no espírito de Dr. Ludwig, cortar uma pessoa, retirar um tumor, um nódulo, ou o Sérgio, através da imposição das mãos, através da ectoplasmia, desmaterializar um tumor interno?
É claro que é a segunda opção. Ou seja, não houve toque, não houve nenhum tipo de intervenção de instrumentos e o câncer desapareceu. Então, conforme nós avançamos, nós vamos entendendo toda essa fenomenologia. A Carla Peregrino, ela coloca uma observação aqui muito interessante para o Dr. Paulo. Né? Dr. Paulo, que livro maravilhoso. Trabalha em um hospital em São Paulo e gostaria que todos os médicos de lá lessem o seu livro. Quanto trabalho! É muito interessante, Carla, porque isso traz um despertar muito grande para a medicina, né? As observações de um médico, de um cirurgião, falando sobre esse acompanhamento e sobre toda essa fenomenologia é muito interessante. Nós, no ano de 2022, ano passado, quando lançamos o livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, onde a gente apresenta casos reais de pessoas que foram submetidas a cirurgias espirituais com laudos, exames antes e depois do processo, hoje tem muitos profissionais de saúde, médicos, que me ligam e dizem: Sérgio, um paciente aqui me deu o seu livro e eu quero entender esse processo. Ou seja, quando nós falamos em livros, como essa obra belíssima, Carla, do Dr. Paulo, são livros que fazem uma ponte, uma junção entre medicina e espiritualidade. Por quê? Porque aproxima os profissionais da saúde para que possam olhar o paciente além do corpo físico, além da estrutura material, para que os médicos futuros possam entender que nós não somos apenas um amontoado de células, de tecidos, de órgãos e de sistemas que dão a nossa construção anatômica, que há algo a mais, há algo além, que precisa ser muito bem estudado, que precisa ser muito bem observado, como o Dr. Paulo César coloca aqui na sua obra, que a gente faz questão de poder estudar, de poder compreender. E aí, Dr. Paulo continua falando sobre os estranhos fenômenos, ele vem falar de uma questão muito interessante, que é um fenômeno de transporte, e que na próxima quarta a gente vai estudar melhor sobre isso, sobre esse fenômeno, né, o fenômeno de transporte. Ele diz assim: em certa ocasião, terminada a reunião, ao me dirigir à bancada para pegar um pesado relógio de pulso que usava e sempre deixava sobre o móvel durante os trabalhos, não o encontrei. Dr. Paulo dizendo que ele entrou para a reunião, ele tirou o seu relógio de pulso, ali deixou sobre a mesa, e quando terminada a reunião, ele foi pegar o relógio, ele não encontrou mais o relógio. Aí ele coloca assim: achando estranho, imediatamente comuniquei o fato ao presidente, o Luiz da Rocha Lima, que sempre comparecia à nossa sala após encerrar as reuniões públicas. Sua primeira reação foi de reprimenda por eu ter transportado objetos valiosos e metálicos para um local onde poderosas energias neutras eram manipuladas. Então, olha que interessante, né, pessoal? Ele chega, deixa o seu relógio ali antes de entrar à sala, e quando ele sai, ele não encontra mais o relógio, ele vai relatar ao presidente, o Rocha Lima, e ele recebe ali uma reprimenda, né? Por quê? Porque não é para deixar, já tinha, acredito eu, sido trazido essas orientações de que esses objetos não poderiam ali estar. E nós vamos entender o porquê que esses objetos, eles acabam por interferir em trabalhos como esse. Na próxima quarta-feira a gente vai estudar um pouco sobre isso. E olha só, aí o Dr. Paulo ele coloca o seguinte, que por intuição e experiência, deduziu que teria ocorrido um fenômeno de transporte. Aqui ele está dizendo que o Rocha Lima, pela experiência dele, deduziu que ocorria com o relógio um fenômeno de transporte provocado por espíritos perturbadores ou brincalhões, à custa dos fluidos ectoplasmáticos do médium. Então, o que Rocha Lima ali constatou? Que espíritos, durante a reunião de materialização, espíritos que querem perturbar, que querem brincar, que querem zombar, desmaterializaram o relógio do Dr. Paulo. E aí ele diz que o Rocha Lima convocou de volta o Gilberto Arruda, que é o médium, que já estava se preparando para deixar o centro, e o fez sentar-se ao seu lado, ficando os dois à minha frente. Então, o Dr. Paulo estava acompanhando ali o processo que o Rocha Lima iria realizar naquele momento.
Olha que interessante, pessoal. Que o Dr. Paulo observou? Que ele apôs a sua mão esquerda espalmada sobre a mão direita também espalmada de Gilberto. Esse detalhe é de grande importância. As duas mãos abertas estavam perfeitamente ajustadas uma à outra. Passaram-se alguns segundos de concentração e prece, sob absoluto silêncio, quando, subitamente, presenciamos um forte estremecimento de todo o corpo do médium, ou seja, o sensitivo Gilberto Arruda, como se uma onda de choque o percorresse, propagando-se também pelo corpo do presidente. Então, ali Rocha Lima coloca sua mão, Gilberto Arruda coloca sua mão, e eles vão fazendo as preces, as vibrações, quando o Dr. Paulo, como ele disse, né, percebe uma onda de choque que percorre o corpo físico do médium, mas também se estende pelo corpo de Rocha Lima, que ali estava. E olha só o que acontece. O que se seguiu me deixou atônico. Rocha Lima estendeu minha mão esquerda, dizendo: aqui está o seu relógio. Não o traga mais para cá. Olha que interessante, pessoal. Não o traga mais para cá. Ou seja, os espíritos desmaterializaram o relógio do Dr. Paulo. E isso fica como aprendizado, é claro. Tenho certeza que ele não levou mais nenhum desse tipo de material. Os espíritos manipulando a energia, o ectoplasma, desmaterializaram e precisou ali de uma forte energia, ao qual, como o Rocha Lima já tinha experiência sobre o assunto, chamou o Gilberto Arruda e eles ali materializaram novamente o seu relógio de pulso. Na quarta-feira que vem, pessoal, nós vamos entender sobre esse processo, esse fenômeno de transporte. Nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria, sobre a antimatéria, para a gente entender a fundo o que ocorre, que é justamente o próximo capítulo que a gente vai entrar, né? O capítulo Matéria e Antimatéria do livro A Face Oculta da Medicina. Quero também aqui relembrar que hoje o estudo está acontecendo na quinta-feira, às 21h30, porque ontem eu tive uma palestra e nós realizamos hoje o estudo, mas que esse estudo ele é realizado todas as quartas-feiras, às 21 horas, tá, pessoal? Então, na próxima quarta, às 21 horas, nós estaremos juntos. Eu quero deixar aqui para vocês o nosso link do WhatsApp, para vocês que queiram receber esse estudo na íntegra, os links dos estudos. É só clicar nesse link que eu estou colocando aqui para vocês e vocês estarão recebendo aí semanalmente os links de estudo para que possam participar semanalmente. Lembrando para aqueles que queiram as suas perguntas respondidas pelo Dr. Paulo no dia 26, envie para esse e-mail, estudomedicinaespiritual@gmail.com, para que vocês recebam aí todas as respostas no dia ao vivo, tá? Perguntas, claro, pessoal, relacionadas ao livro, relacionado àquilo que nós estamos estudando e buscando compreender. Para quem ainda não conhece, se inscreva no nosso canal do YouTube, está aqui também o link, o canal Sérgio Scherce, onde semanalmente eu realizo esse e outros estudos que tratam sobre medicina espiritual, sobre mediunidade e cura, sobre curas espirituais. Então, participem conosco, compartilhem, divulguem, curtam essa live para que mais e mais corações tenham acesso a todo esse conteúdo, a todo estas verdades espirituais, porque Jesus nos diz que nós precisamos conhecer a verdade para que, através da verdade, nós possamos nos libertar de amarras que nós mesmos constituímos as nossas existências. Então, quero agradecer novamente por todos que aqui estão. A Carla está aqui dizendo, né, que vai dar alguns livros de presente. Isso, presentei médicos para que esses profissionais possam conhecer mais a fundo a realidade espiritual. Uma boa noite a Sandra, minha querida Sumier, minha mamãe aqui conosco, boa noite. Simone, querida, muito obrigado pela sua presença, pelas suas considerações. A Gésia também conosco. Doutor Paulo, um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por participar
conosco aqui, interagindo com todos. Muita gratidão mesmo por esse momento. A Maria Conceição, boa noite, muito obrigado. Ivone Crivellaro, boa noite. Eleodora também conosco. O doutor Paulo está colocando aqui uma consideração, ó. Não imagino quantos detalhes tenho a lhes passar sobre o que tem sido apresentado pelo Sérgio. Vai ser um prazer, meu irmão. Vai ser um prazer. Então, ó, não percam, hein, pessoal? No dia 26/9, por isso fiquem lá no grupo, que eu vou estar divulgando o link para que as pessoas possam participar ao vivo conosco. Muito obrigado, doutor Paulo. José Francisco também, muito obrigado. Vera Lúcia, muito grata. Marilda, Carla Pellegrino, Martin Brum, Elaine, Arituza, muito obrigado a todos. Pessoal, espero vocês na próxima quarta-feira, às 21h. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Um grande beijo no coração de todos e até semana que vem. Um grande abraço.